Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre um pensamento que eu tenho tido, que é o seguinte: quanto mais inteligente você se torna, mais sozinho você se sente. Então, se você tem se sentido sozinho, incompreendido, por mais que esteja com pessoas ao seu redor, amigos que às vezes você manteve uma relação a sua vida inteira e super fluiu, super bem durante todo esse tempo, e agora você não tá mais conseguindo, parece que já não tem mais aquela conexão, não tem mais aquele match, sabe? Os seus assuntos já não são os assuntos deles, e você meio que tá se sentindo sozinho nesse mundo, no meio de tudo isso. É sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo. Pode ser que você esteja no caminho da inteligência, e eu vou explicar melhor sobre. Vamos lá. Esses dias eu tava no site do Enem para olhar a minha nota da redação, que é de 2019, meu último Enem. Daí eu vi um gráfico que mostra a posição de cada candidato, tipo, onde você se encaixa. Mostra lá assim, de 400 a 500 na nota do Enem. 35% das pessoas que fizeram o Enem tiraram essa nota. De 500 a 600, 43% das pessoas tiraram essa nota. E se você observa esse gráfico, tu percebe que a maior parte das pessoas está na média. São aquelas pessoas que não são nem prejudicadas intelectualmente, elas são ok, mas ao mesmo tempo elas não saem muito dessa média, elas não se diferenciam muito das outras pessoas. Nem pro lado negativo e nem pro lado positivo. E a maioria das pessoas, quando a gente tende a olhar gráficos, a gente vai perceber que o maior volume de pessoas tende a estar na média. E no caso do Enem, você vai perceber que o outro maior grupo de pessoas está nos desprovidos de inteligência. E eu digo inteligência no sentido Enem, tá? A gente não pode medir inteligência só por essa questão intelectual, inclusive é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu já vou dar eu vou falar um negócio aqui, tá? Pode ser que esse vídeo não faça muito sentido, porque é a minha experiência pessoal. Se você está passando por essa mesma situação que eu, sobre essa questão de solitude, de sentir uma desconexão do mundo, você vai me entender. Se você não está passando, você vai achar que eu sou maluca. Pode ser que eu seja maluca mesmo. Eu não sei ainda. Não cheguei a uma conclusão. Mas, então, não é um vídeo para fazer sentido. É pra gente se conectar, tá? Então, enfim. E o outro maior grupo, pelo menos no Enem, e eu sei que isso também é em grande parte das análises que a gente faz aí na vida, estão nas pessoas que estão abaixo da média e não acima. Quando tu pega o grupo de pessoas que está acima da média, ele é muito pequeno. E se tu observa o Enem, tipo assim, a maioria está de 500 a 600 na nota do Enem. De 600 a 800 tem uma galerinha, mas ainda assim é bem reduzido, já cai muito. Agora, de 900 a 1000, a galera ali que tirou um nível alto. Gente, tem gráfico, tem anos que é 0,9% das pessoas, 1% das pessoas, 3% das pessoas. Ou seja, que conclusão que eu falei, cara, realmente as pessoas que são mais inteligentes, elas tendem a ser mais solitárias. Porque é uma coisa meio que óbvia, tá? Quando você está na média, é muito simples de encontrar pessoas como você, porque a maior parte das pessoas estão na média. Então, elas estão ali, é fácil de você encontrar pelo meio da população afora, pulverizados por aí, entende? É simples de encontrar. Quando você começa a sair um pouco disso, você vai enfrentar uma certa dificuldade de encontrar pessoas semelhantes a você. Por quê? Porque são raríssimas essas pessoas, então é como achar agulha no palheiro, mas elas existem. Só que vamos lá, eu pensei o seguinte, eu estou me sentindo solitária, estou me sentindo, abrindo meu coração aqui pra vocês, já tem um tempo, tá, que eu me sinto isolada, e eu sempre fui uma pessoa de muitas pessoas, eu sou muito comunicativa, vocês podem perceber aí pelos vídeos, eu sou comunicativa, aonde que eu chego, eu sempre tive, não é querendo encher a minha bola, mas essa coisa de ser bem vista, assim, no sentido de ser uma pessoa legal, de ser uma pessoa que as pessoas gostam de conviver.
eu não sou chata, eu não sou intrometida, eu sou uma pessoa legal. Essa é a questão hoje, eu sou legal. E eu sempre fui cheia, passei a minha vida inteira cheia de gente, rodeada de pessoas e amizades. E aí, em um determinado momento, a vida adulta chegou, e a vida adulta ela já traz um pouco desse peso, desse distanciamento, ela já corta uma galera da sua vida, mas não no nível em que aconteceu comigo. Porque eu tenho outros amigos aí, pessoas, né, que eu vejo, que eu conheço, que são adultos, que já não têm a mesma quantidade de amigos que na adolescência, mas também não são tão solitários quanto eu. E quando eu digo solitário, gente, não é uma coisa ruim, não é um negócio, estou me sentindo depressiva, estou me sentindo péssima, estou me sentindo... Não. É uma sensação de incompreensão mesmo, uma sensação de que as ideias que eu tô tendo, que as coisas que eu tô vendo sobre a vida, as pessoas não estão enxergando. Essa é a sensação que eu tenho, sabe? Que as pessoas não enxergam as mesmas coisas que eu. E já é um ponto pra eu dizer que não quer dizer que eu sou melhor do que elas, mas a gente vai chegar nisso mais pra frente. Tendo em vista que eu pensei o seguinte, eu sou uma pessoa que estou me sentindo solitária. E eu cheguei à conclusão que quanto mais inteligente você se torna, mais solitário você se sente. Mas eu não sou uma pessoa tão inteligente em uma determinada área da vida. E, inclusive, eu conheço pessoas que são muito inteligentes, mas não são solitárias. E vocês vão entender o que eu tô falando. Eu conheço pessoas que são muito boas em matemática. Assim, são fantásticas. Conheço muitas pessoas que são muito boas no que fazem no seu trabalho. E ainda assim, são pessoas que estão sempre rodeadas de outros indivíduos. Sabe? Então eu falei assim, cara, talvez esse meu pensamento não esteja tão certo assim. E aí eu entrei em conflito, como sempre, né? Como sempre, eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo, porque eu não sei te dizer uma área da minha vida em que eu sou muito boa. Tipo assim, nossa, eu sou maravilhosa em análise de dados, vamos dizer assim. Eu sou a melhor, eu me destaco nessa área, estou acima da média. Eu não tenho, sabe, uma área técnica em que eu seja muito boa, em que eu estou acima da média, em que eu estou naquele 1% da galera que tirou nota 1000 no Enem, na redação do Enem. Ao mesmo tempo que eu conheço pessoas que são assim, e elas são super sociáveis, elas ainda estão rodeadas de pessoas, e eu fiquei, cara, que loucura, né? Daí eu me lembrei de um livro que eu li no ano passado. Não vou conseguir dar detalhes da história pra vocês, porque eu li no ano passado. Só que eu estou lendo 3 livros no momento. E eu já quero ler de novo, porque agora eu estou passando por uma fase ainda mais complexa com relação a isso. E eu acho que eu tenho que ler esse livro de novo. É um livro que provavelmente você nunca viu por aí, tá? Eu não faço a menor ideia porque ele veio parar na minha mão. Porque eu estava comprando livros na Amazon, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse de comprar esse livro, se você tá num processo de autoconhecimento, de se sentir descolado, desconectado das pessoas, da realidade ao seu redor, se você tá se sentindo sozinho e parece que tu tá dentro de algum processo que você não tá conseguindo entender, você se sente meio desconfortável, esse livro aqui, com certeza ele vai te ajudar. Porque conta a história de um menino que ele era muito bom, ele era atleta, ele era assim, ó, ele era fantástico, em quesito habilidade, ele era fantástico. Só que ele não estava satisfeito e ele entrou numa jornada de autoconhecimento. Inclusive, é um livro que vai usar do seu imaginário. Então, não é um livro na pegada de, tipo, autoajuda, por exemplo. É uma história que é um misto de filosofia com aprendizados do cristianismo, enfim, tem muitos aprendizados. Ele encontra um mestre, começou a minha garganta, como todo vídeo. Hoje eu já tô munida aqui, tá? Da aguinha. Ele encontra um mestre que se chama Sócrates. Não vou dar muitos detalhes pra não dar spoiler. Isso vai mexer com a tua imaginação, porque é uma história imaginária com muitos aprendizados. E que conta toda essa história, essa jornada que ele entrou de autoconhecimento, e no meio de tudo isso ele se sente sozinho. E por que eu estou falando desse livro, que falei já, né? Eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo, porque aí você ajuda o canal. Caso você queira comprar, compre nesse link para me ajudar também, né? Se beneficie e me ajude também no meio de tudo isso. É um livro que eu encontrei, eu estava na Amazon no ano passado, na Black,
e escolhendo alguns livros que eu já queria, até que eu me deparei com esse livro e parece que eu fui atraída por ele. E, inclusive, ele conta nesse livro aqui, em algum momento da história, que as pessoas que leem esse livro são de fato pessoas que deveriam estar lendo esse livro. E olha só, O Caminho do Guerreiro Pacífico. O nome é horroroso. A capa é péssima. Ele não tem nada de atrativo, gente. Realmente parece que as pessoas são escolhidas para ler. E eu realmente senti que, cara, eu precisava ler esse livro. E talvez seja o seu caso também, ele esteja te encontrando agora. Então, se você sente isso, compre esse livro. Porque ele realmente tem escrito aqui, um livro que modifica vidas. E realmente. E eu comecei a falar desse livro porque ele conta a história desse menino. E ele se sente sozinho quando começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, de expansão de consciência. E aí eu pensei, cara, inclusive tirei uma frase que tem escrito no livro, que é assim: a verdadeira inteligência não está apenas no intelecto ou nas habilidades técnicas, mas na compreensão profunda de si mesmo e da realidade ao seu redor. Ou seja, eu estava entendendo inteligência como inteligência, habilidade técnica, como o puro intelecto. Quando na verdade ela vai além disso, que eu acho que é exatamente o que está acontecendo comigo. Eu não estou aqui para dizer que eu sou uma pessoa muito inteligente, intelectualmente falando. É o que eu compartilhei com vocês. E eu acho assim, uma pessoa que anota 1000 no Enem, ela vai precisar de um tempo de isolamento. Pra ela se destacar nesse nível, ela tem que ter um tempo de isolamento, ela vai ter que estudar muito, se dedicar muito, mas ao mesmo tempo ela pode estar no mesmo nível de consciência sobre a vida, já não mais sobre uma redação do Enem, sobre a matéria que cai no Enem, sobre uma matéria específica, sobre a vida, ela pode estar no mesmo nível de consciência que a maioria das pessoas. É o caso desse menino desse livro, ele era atleta, ele era muito bom, gente. Só que ele ainda estava no mesmo nível de consciência que a maioria das pessoas. Só que ele desejou algo além. Conhecer mais sobre a vida, conhecer mais sobre si mesmo. E é nesse ponto que você sente essa desconexão. Se separar por um tempo, esse modo caverna, que eu vejo às vezes a galera falando, né? Fique 6 meses e volte irreconhecível e tudo mais. Talvez para você aprender uma habilidade nova, aprender alguma coisa. Isso é apenas se desenvolver em uma área técnica. Não necessariamente é uma expansão de consciência. Não necessariamente você vai voltar e se sentir desconectado das pessoas porque você está enxergando a vida de um outro ponto, com uma outra perspectiva, com uma outra visão de mundo. Não necessariamente isso vai acontecer porque você se tornou inteligente intelectualmente. Vocês estão conseguindo entender? Eu avisei que era uma coisa mais complexa, mas eu tenho certeza que vai ajudar vocês e vai fazer sentido. Então eu percebi que esse era o meu caso. Você, quando entra nesse processo de autoconhecimento, e se você é cristão como eu, acredita em Deus, você pode entender também como uma nova conexão com as coisas que são eternas. Não apenas coisas que são passageiras, coisas que são materiais. Quando você começa a trilhar esse caminho, assim como o gráfico do Enem, você sai da média. E quem está da média para baixo é uma grande quantidade de pessoas, mas quem está da média para cima são raríssimas pessoas. Por isso que você se sente sozinho. Por isso que eu me sinto sozinha. E aqui existem alguns desafios, sabe? Esse desafio da desconexão, porque quando você se desconecta, ao mesmo tempo que você não se sente mais parte dos seus amigos antigos, gente, isso é muito dolorido às vezes, sabe? Tipo assim, você tem amigos que você passou uma vida inteira, vocês sempre se deram super bem e agora parece que o negócio não funciona mais. E tu acha que existe um problema em você, sabe? Não é possível, tem alguma coisa de errada, eu estou me tornando uma pessoa extremamente chata. Chato você vai ser se você quiser obrigar as pessoas a enxergarem aquilo que você está enxergando, aí você vai ser chato. Mas fora isso, você vai ter que aprender a lidar com esse momento temporário. E aqui eu tenho uma boa notícia, que inclusive foi o que aconteceu com o menino do livro, e é a minha esperança,
de que é algo temporário. Porque é o momento em que você sente essa desconexão, você sai dessa mesma linha de raciocínio, de consciência que a maioria das pessoas estão. E, novamente, não é que elas são completamente inconscientes de tudo. Não, existem essas pessoas. Lembra do gráfico do Enem? Que a galera tá abaixo da média? Existem essas pessoas que não fazem a menor ideia de nada sobre essa vida. Simplesmente estão existindo. Existem essas pessoas. Mas tem uma galera que tá na média ali, que tem uma consciênciazinha sobre a vida e tudo mais. E essa é a maioria das pessoas. Essa é a maioria das pessoas. É essa mesmo. E esse momento de desconexão para o momento em que você vai chegar a uma nova identidade e encontrar uma nova tribo, existe uma lacuna aí. É um processo em que, ao mesmo tempo, você não se conecta mais com as pessoas antigas, mas ainda não conseguiu se conectar com as pessoas que pensam como você pensa. E aí fica esse limbo no meio de tudo isso, onde você se entra em um baita de um conflito se você está fazendo a coisa certa, se você está ficando louco. E é importante dizer aqui que pode ser que você tenha um problema mesmo, tá? Se você uma vida inteira foi completamente isolado, completamente sozinho, eu não tô aqui pra aplaudir de pé aquela pessoa que é só na dela, que não consegue ter uma interação social, que não é sobre isso que eu estou falando. Se você tem esse problema de interação social há muito tempo, se você nunca conseguiu gerar esse tipo de conexão, pode ser que você precise de uma ajuda, tá? Uma ajuda médica, pode ser que você tenha realmente algum problema. E alguém precisa te ajudar aí nesse seu processo. Mas alguém que passou uma vida normal e ao querer avançar na vida... E, gente, às vezes eu acho que isso é um chamado divino, assim, sabe? Eu acho que não são todas as pessoas que vão vivenciar isso. Então, por mais difícil que seja, às vezes eu paro e agradeço a Deus por ter me escolhido para vivenciar isso. Não é fácil, eu vou ser bem sincera, não é fácil você passar por esse processo de transição. Mas eu acredito que poucas são as pessoas que vivenciam isso. E eu agradeço por ser uma dessas pessoas. Então você fica nessa lacuna onde você não consegue se conectar com as pessoas antigas. E é ruim mesmo, gente. Por sinal, assim, ó, quando eu vou me encontrar com amigos, é legal ali no momento e tal. Eu até tenho uma troca, tento ser a pessoa que eu era antes, tento conversar e brincar e tudo mais. Só que quando eu volto pra casa, eu volto triste. Normalmente, inclusive, eu tenho até um momentozinho, assim, de tristeza, sabe? De questionamento quando logo após eu ter esse tipo de interação com os meus amigos antigos. Porque eu chego em casa e eu vejo que eu não sou mais aquilo ali, entende? E ao mesmo tempo eu não consigo fazer novos amigos. Eu tenho dificuldade de fazer novos amigos, gente. Eu não sei aonde procurar. Eu não sei como fazer isso. Eu nunca precisei fazer isso. Sempre foi muito natural pra mim, sabe? Então, eu não sei como fazer isso. Sabe aquele livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas? Eu estou precisando ler esse livro. Porque depois de adulto já é difícil fazer amigos. Tu ainda me passa por uma situação como essa, em que você tem uma certa expansão de consciência sobre a vida, a forma de enxergar a vida, e normalmente você vai ser uma pessoa mais sensível, você vai sentir o impacto das coisas. Por quê? Porque você está aprendendo sobre as coisas de fato. Você é alguém que quer interagir, você não quer ser passivo, você quer ser ativo com as experiências do mundo, com aquilo que a vida te traz para você aprender. Então é um momento desafiador que teoricamente você precisa de gente e você não tem, você tá sozinho. E, gente do céu, mas quem acredita em Deus sabe que você não está sozinho. Deus está com você, cuidando de tudo o tempo inteiro. E ao mesmo tempo saiba que você encontrará novas pessoas em algum momento, assim como eu sei que encontrarei novas pessoas. Se você é uma pessoa assim, inclusive, comente aqui. Se você se conecta comigo de alguma forma, sobre a minha visão de mundo, comente aqui embaixo.
E também existe, além desse desafio de estar nessa lacuna, nesse momento em que tudo é muito conflituoso, são muitos aprendizados, você se sente muito sensível e ao mesmo tempo você tá sozinho, você tá passando por uma evolução de identidade mesmo, aprimorando a sua identidade, se aprimorando como ser humano, enxergando as coisas que realmente importam, não só deixou de estar apenas no material e começou a enxergar coisas além disso, sabe? Virtudes e coisas espirituais e... Enfim, além desse desafio, você tem o desafio da arrogância. É um momento em que... Eu sinto muito isso, tá? Muito isso. Você tem que tomar muito cuidado para não parecer arrogante e para não ser arrogante mesmo. Porque essa fala que eu digo aqui, né? Não são todas as pessoas que vão vivenciar isso. Você tem um novo nível de consciência. A maioria das pessoas estão num nível de consciência mais mediano. E você, teoricamente, transcendeu para algo um pouco mais evoluído. Pode parecer que você é arrogante. Você se sente melhor do que todo mundo. Quando, na verdade, você é igual a todo mundo, só que você tomou consciência, está tomando consciência, porque não é tão simples assim, é um processo. Você está tomando consciência de quem você é, de fato. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas são como você, mas elas não têm ideia de quem elas são. Entende? Elas vivem as mesmas situações que você, mas elas não fazem ideia dos simbolismos das coisas, das conexões, dos aprendizados da vida. O que eu sempre falo aqui, né, do observar a natureza, do aprender com a natureza. As pessoas não fazem ideia disso. Não quer dizer que você é melhor que elas. Normalmente estamos todos vivendo as mesmas situações. Somos seres humanos iguais. Você não é melhor do que ninguém em nada. A única diferença é que você entrou numa jornada de entender isso. Meu Deus! Diferentemente deles, que passarão uma vida sem se interessar por entender. E tá tudo bem? E tá tudo bem. Então, esse processo de não ser arrogante, de não parecer arrogante, existiram vários momentos. Eu também percebo que eu melhorei intelectualmente mesmo, no sentido de inteligência, de conexão de ideias. Eu sempre falo isso aqui com vocês. Eu percebo que eu estou melhorando. Estamos em 22 minutos e 24 segundos de vídeo. E eu consegui construir todo esse raciocínio, coisa que eu não faria há alguns meses atrás, mas eu tenho me desafiado sobre isso, e para isso eu tenho largado redes sociais, eu tenho lido muito mais, eu tenho tido momentos de silêncio. Então é um desafio que me coloca na frente de algumas pessoas, porque eu estou disposta a passar pelos desafios disso. Então eu percebo que eu melhorei intelectualmente, e tiveram alguns momentos, por exemplo, que eu estava lendo Machado de Assis com uma baita dificuldade, porque não é fácil. Eu não acho fácil ler Machado de Assis, ainda é muito difícil pra mim. Eu ainda tenho que ler a mesma frase 65 vezes até eu entender. Só que com a leitura de clássicos e livros que não são ideias cuspidas ao vento, sabe? Que tem palavras mais robustas, mais complexas, sabe? Isso vai agregando no seu vocabulário. Aí chegou uma vez que eu tava falando no meu story, e aí eu decidi usar a palavra... Na verdade, eu não decidi. A palavra que vinha na minha cabeça era a palavra fugaz. E eu não consegui pensar num sinônimo pra essa palavra. E ao mesmo tempo eu falei, eu não vou falar essa palavra aqui porque eu vou parecer arrogante. Eu vou parecer alguém que está querendo parecer que fala muito bem, está querendo parecer que é culta, que sabe, nossa, que cultura que essa menina tem, nossa, como ela é rebuscada, como ela é inteligente, sendo que não era essa a minha intenção. Mas de fato aquilo aconteceu comigo. Foi a palavra que me veio porque foi uma palavra que eu vi em algum momento nas minhas leituras. E olha, a gente sente dificuldade de sermos nós mesmos, sabe? Por quê? Porque você tem medo das pessoas te acharem arrogante. Eu também tenho esse medo. Mas ao mesmo tempo eu penso que eu não posso deixar de ser o meu melhor, dar o meu melhor ao mundo, pelo que as pessoas vão pensar, me achar um nojinho, me achar isso e aquilo.
Enquanto existem pessoas muito mais inteligentes do que eu e que se me verem usar a palavra fugaz, isso pra ela é como se fosse nada. Porque isso tá no vocabulário dela, é normal. Só que como eu estava lá, naquele grupinho que não conhece muito bem esse tipo de palavra, como eu estava lá, a minha consciência, a sensação de que eu estou evoluindo e que todo o resto das pessoas estão um pouco abaixo disso. Então, se eu usar certos tipos de palavras, se eu colocar certos pensamentos pra fora, as pessoas vão me achar arrogante, maluca, sem noção. Meu Deus, que menina viajada. Quando, na verdade, eu preciso entender que existem pessoas que estão, inclusive, muito acima de mim. Intelectualmente, consciência mesmo, expansão de consciência, espiritualmente, tudo. Existem pessoas que estão muito acima de mim. Então, não é porque eu estava lá naquele lugar que eu preciso me manter lá. Se me acharem isso ou aquilo, o que eu posso fazer, né? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada e acontece, né? Eu não posso deixar de evoluir porque eu nasci e passei grande parte da minha vida num lugar onde as pessoas estavam nesse nível, sabe? Vocês conseguem me entender o que eu tô falando? Então eu tenho a esperança de encontrar pessoas, de passar por esse processo, e encontrar pessoas, inclusive eu tenho o desejo de encontrar as pessoas que estão acima de mim. Por isso que eu fico sedenta por livros. Louca por livros, porque tem gente muito mais inteligente do que eu. Gente, eu não tenho noção assim, tá? Eu não tenho... eu tenho noção, né? Que existem pessoas muito mais inteligentes que eu. Eu não tô aqui pra falar que eu sou muito inteligente, porque eu não sou não, mas eu também tenho a consciência que a maioria das pessoas estão na nota da redação entre 500 e 600. Eu já não estou mais, eu estou de 700 a 800, inclusive a minha nota de redação realmente é quase 800. Então eu já não estou mais lá, no sentido consciência, na maioria das pessoas, mas tem quem seja de 800 a 900, de 900 a 1000. E são essas pessoas que eu quero encontrar. E por enquanto eu só consegui encontrar em livros. E uma pessoa também que é um carinha, dono da biblioteca, do sebo, não é nem uma biblioteca, do sebo em que eu vou buscar livros, aonde tem livros usados e tudo mais. E o cara é absurdamente inteligente. Ele lê muito, né? Ele lê muito, ele lê o dia inteiro. Toda hora que eu passo lá, aquele cara tá agarrado num livro lendo. Então não tem como, o cara é um outro patamar. Então quando eu vou lá e converso com ele, eu falo, é isso, são essas pessoas que eu quero encontrar. São essas vozes que eu quero ouvir. É disso que eu estou precisando, né? Eu não quero me sentir muito boa. Se o meu intuito fosse me sentir acima da média, eu não ia querer encontrar essas pessoas. Eu não ia, porque encontrar essas pessoas me mostra que eu estou abaixo do que eu poderia estar. Agora, se eu não encontrasse, eu teria a sensação de que eu estou acima, porque a maioria das pessoas onde eu convivi estão um pouquinho abaixo de mim com relação à consciência sobre a vida, eu refleti sobre a vida. Então, eu poderia me sentir acima da média. Mas não, eu quero continuar evoluindo. O caminho do conhecimento, da inteligência, é um negócio sem fim, ele é atrativo, ele te chama, você entra, depois que você entra, você vai, entende? É como se você estivesse sendo sugado por aquilo ali. E é realmente muito interessante, é realmente algo que eu sou grata por ter entrado. Eu não imaginava ter entrado, que eu entraria nesse caminho em algum momento da minha vida. Mas eu entrei e, tipo assim, eu quero encontrar pessoas que estão acima de mim pra aprender mais e mais e mais. Não é porque eu quero ser... não quero sair de 700 para 900. Não é isso. É porque eu quero aprender mais. E quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe de nada. Olha só, quanto mais você acha que você sabe muito, é sinal de que você não sabe nada. Você não sabe nada a tal ponto de não conhecer o mínimo sobre as coisas. Você não tem nem consciência de que essas coisas existem, entende? Tipo assim, quando tu acha que tu sabe física. Só que você sabe física pela uma coisa ou outra que tu viu na sua escola. Que dependendo da escola foi uma coisa horrorosamente básica, tá? E que ainda assim esse básico eu não aprendi. Eu sempre falo física porque vocês sabem que eu tenho trauma, porque eu nunca aprendi física. E daí você acha que você sabe física, porque você foi bem. Só que se tu entra numa faculdade de física, você percebe que você é burro. Você é burro em física. Por quê?
E por que você achava que você era inteligente? Porque você não tinha, sua consciência não tinha nem tocado na quantidade, na infinidade de coisas que existe dentro da física. Que existem dentro da física. Sabe? Eu tô tentando arrumar algumas coisas nos meus vídeos porque eu estou fazendo coisas tipo assim, que existe... Coisas que existem dentro da física. Eu percebo que eu tenho essa dificuldade. Eu falo bagulho no plural e não coloco a palavra no plural. Eu tô tentando melhorar. Então por isso vocês vão ver eu me corrigindo 2 vezes. Às vezes passa batido, porque é uma dificuldade mesmo. Em algum momento eu aprendi a comer esse S ou adicionar um S onde não tem, e é isso aí. Mas enfim, tu entende que tu nem tinha tocado a consciência. Então por isso que tu acha que é inteligente. Por quê? Porque a tua consciência não sabe nem que existe mais. Tua consciência é tão limitada que ela acha que só existe aquilo ali, aquele mundinho seu ali. Só que conforme você vai galgando novos degraus degraus, olha só, gente, tá vendo como é difícil? Quer falar coisa aqui de inteligência e não sabe as palavras? Aí fica difícil, Stephanie. Mas é isso, são as fases da inteligência, entendeu? Vamos lá, vamos falar isso aqui que é melhor. Conforme você vai crescendo, você vai percebendo que existem coisas que sua consciência nem imaginava que existiam. E quanto mais você aprende, mais você percebe que você nada sabe. Eu só sei que nada sei. Você não lembra dessa frase? É justamente por isso. Porque o cara estudou tanto. E o negócio era tão sem fim. Quanto mais ele conhecia, mais ele percebia que não sabia nada, até que ele chegou à conclusão. Gente, eu só sei que eu não sei nada. Eu só sei que eu nada sei. Só isso. Por quê? Porque ele sabia tanto que a consciência dele tocava coisas que ele percebia que era sem fim. Agora, se tu acha que tu é muito inteligente, provavelmente você de fato não sabe de nada. Sua consciência nem conseguiu cogitar a infinidade de coisas que você pode aprender. E quando a sua consciência começa a tocar essas coisas, você vai percebendo o quanto você tem pra evoluir, o quanto você tem pra crescer. E é por isso que você não se torna uma pessoa arrogante. Entende? É nisso que vocês têm que focar pra vocês não se tornarem uma pessoa arrogante. E não tenha medo do que as pessoas vão falar. Quando você tiver medo de que, o que os meus amigos vão pensar em me ver falando de certa forma, de tá mudando, porque a gente muda, não tem jeito, a gente muda. Tá que eu não sei a diferença de degrau pra degraus, eu vou dizer pra vocês que eu acho que eu tenho um pouco de dislexia, sempre achei isso. Existem algumas palavras que eu não consigo separar. Na minha cabeça, assim, ela não consegue aprender, entendeu? Vou dizer pra vocês uma palavra. Pobre e podre. Eu sei que existe a diferença do D e do B, mas eu não sei colocar elas dentro de uma frase, dentro de um texto. Eu não sei a diferença. Eu sei o significado de cada uma, mas eu não sei qual é qual. Eu não consigo, entendeu? Gravar. Eu já tentei decorar, gente. Eu já tentei. Mas eu não consigo. É a mesma coisa de degrau e degraus. Degraus e degraus. Eu já vi, eu já olhei, porque uma vez eu falei errado num vídeo, eu já olhei, já falei, é assim, eu não posso esquecer, mas eu não consigo. Não consigo, é uma limitação minha mesmo. Mas enfim, dessa forma que você não vai se tornar uma pessoa arrogante. Se alguém te achar uma pessoa arrogante, saiba que são as pessoas que decidiram não evoluir. E se você decidiu evoluir, saiba que as pessoas que estão acima de você, porque existem várias, são, óbvio, o volume é muito menor do que as que estão ali na média, né? Conforme a gente já falou sobre o gráfico. O volume é muito menor, por isso que são difíceis de achar, mas você vai achar em nome de Jesus, você vai achar assim como eu vou. Existem, essas pessoas existem. E elas não vão te julgar, entende? Enfim, gente, é isso. Eu realmente espero que eu tenha me feito entender. E eu disse que não seria um vídeo tão simples assim, né? Seria algo mais reflexivo mesmo. Leiam o livro que eu trouxe aqui pra vocês, que é O Caminho do Guerreiro Pacífico. Leiam o livro e será incrível, eu tenho certeza que será incrível. É uma história muito encantadora. Mexe com o teu imaginário, como eu falei, nem tudo que tá ali escrito é real, mas te trazem aprendizados. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse momento desvaneio aí da mente da Stephanie. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau!